Então, se a regra é um problema para quem conspira contra o país, ou se a regra é um problema para quem bateu em um cidadão, ou se a regra é um problema para quem é condenado por um crime, efetivamente a sociedade vai ter que ficar vigilante o tempo todo. Porque senão nada vai mudar, o parlamento vai atuar e vai agir em defesa dos próprios interesses. Cromar, mas eu queria aproveitar eu acho a tua imagem e a tua explicação sobre a conduta do Hugo Motta, ela é muito pertinente, mas para mim, ela na verdade, ela é muito mais reveladora de como ele usou essa correlação de forças de um potencial caçável ou não, para reforçar essa questão dos 2 pesos e das 2 medidas. Em que medida? Em que sentido, né? Você tem razão quando diz que o Glauber Braga era reincidente, mas também é fato que os bolsonaristas que ocuparam a mesa por 2 dias não foram sequer julgados, repreendidos, mesmo tanto tempo depois. Ou seja, eles tinham mais força conjuntamente e, quiçá, também alguma boa vontade um pouquinho maior do Hugo Motta, não sei, mas eles tiveram mais força, vou me ater a essa tese, para resistir a qualquer punição. O que me pareceu no episódio de anteontem à noite é que, justamente por Glauber Braga ser um político que estava com poucos apoios, com pouca força política para resistir, enfrentar o Hugo Motta e os opositores, né, do caso dele, o Hugo Motta se sentiu muito à vontade de pesar a mão ao puni-lo. Então, não só determinou a retirada dele à força, como privou a imprensa de acompanhar esse movimento. E, ao fazer isso, eu não consigo justificar essa atitude dele só pelo fato de que o Glauber Braga é mais fraco politicamente do que os bolsonaristas. Para mim, ele pegou o fato de que o Glauber Braga é mais fraco e tripudiou em cima. Porque no momento em que ele faz isso, tirando a imprensa do plenário, de uma forma tão autoritária, o que os poucos parlamentares da base governista, do PT, inclusive, falaram naquele episódio, você certamente acompanhou. Que, olha, o Lindbergh falou isso, mas não foi só, se eu não me engano, o Guimarães falou também, o José Guimarães. A gente não está apoiando o mérito da ocupação do Glauber da mesa. A gente está preocupado em negociar a saída do Glauber da mesa. E este direito não nos foi dado. Então, sequer houve o espaço para um diálogo, né? Veja, quando você tem o caso dos bolsonaristas que dura meses sem que qualquer medida seja tomada, e o caso do Glauber, em que em poucas horas, em 2 horas, ainda que houvesse a reincidência, houve a decisão de uma ação tão truculenta, me parece que é mais do que uma análise de quem está com mais força política ou não, mas me parece que o Hugo Motta, diante da sua própria fragilidade, falou, opa, tem uma oportunidade aqui de eu exercer uma autoridade X, truculenta que seja, e mostrar quem manda aqui nesta casa. Que saiu pela culatra, evidentemente, mas que, para mim, é essa leitura da ação política dele naquele dia. E que ontem ele dobrou essa aposta, porque ele novamente tirou a imprensa do plenário. Você certamente acompanhou isso. A imprensa ontem ficou restrita às galerias, mesmo assim não pôde entrar antes da votação. Então, assim, é uma atitude sem precedentes com a liberdade de imprensa na Câmara dos Deputados, que é muito reveladora, a meu ver, do estado mental ou do cálculo estratégico político do Hugo Motta sobre a sua própria força, e não tanto sobre a força dos caçados ou dos potenciais caçáveis aí dos parlamentares. Flávia, então, vou começar aqui dizendo o seguinte, eu acho que é perfeita a sua leitura, perfeita mesmo, assim, do início ao fim.
Muito obrigada. Eu acho que é perfeita. Tá? Não dá para começar nenhum tipo de reflexão sem dizer isso. Assim, é uma leitura perfeita. Qual é o meu ponto aqui? Concordando com tudo que você disse, eu creio que a utilização dos 2 pesos e 2 medidas, que foi a expressão que você colocou, ela só tem sustentabilidade a partir da leitura política do número de cabeças. Vou tentar explicar. Por que o bolsonarismo ocupou a mesa diretora e não deu nada? Porque basicamente só no PL tem 88 cabeças, aí você soma mais umas 3 do Novo, vai dar 91, você soma mais ali um pedaço do Republicanos, vai chegar a 100, você traz um pedaço do União, 100 e alguma coisa, você agrega o PSD e aí de repente você está falando de possivelmente a maioria dos 513 dizendo, olha, não, eu acho que os caras tinham um motivo, ou eu acho até errado, mas eu acho que não vale a pena o desgaste do enfrentamento. E aí, na hora que vem um volume muito grande de cabeças dizendo não vale o desgaste do enfrentamento, o que qualquer ator racional, minimamente racional, vai fazer? Ele vai sentir medo no campo emocional e do ponto de vista no campo racional ele vai dizer é melhor dar uma segurada. E o Hugo Mota tentou dar uma resposta. Essa resposta está na comissão de ética. Ele pediu a suspensão da rapaziada. Não avança porque não tem voto. Né? Aí isso é o primeiro elemento. E aí entra naquela dinâmica que eu acho que é muito natural de qualquer ser humano, que tem até uns memes ótimos de internet, que é o cara andando no corredor, aí ele vai empurrando as pessoas, né? Aí na hora que aparece alguém grandão, ele vai e sobe na parede e o cara passa. Não dá. Se não tem voto, não dá. Vamos lembrar que o Arthur Lira, no auge do seu poder, não conseguiu enquadrar as empresas de internet, porque a estrutura de uso massivo das redes por um número enorme de parlamentares fez com que ele tivesse que recuar. Ele não pôs a votação porque ele sabia que ia perder, então ele recuou. Né? Quando você pega a questão do presidente Hugo Mota e aí a ocupação do Glauber, ele pega e olha, muito provavelmente alguém chega para ele e fala, olha, são as cabeças aí. Aí vamos pegar lá, quantas cabeças o pessoal tem, né? Não tem mais de 20, se eu não me engano. Deve ter umas 13, 14. Aí, 13, 14. Aí quem é o parlamentar? O parlamentar é o Glauber Braga. Aí vem, o Glauber é um cara reconhecido na Câmara por ter muitos amigos? Não, ele é reconhecido por não ter muitos amigos. E aí vira aquele negócio. Atropelá-lo vai me dar problema ou solução? Vai dar solução, porque ninguém vai se importar. Aí vem o problema. Tem um ditado latino que é muito bom. Se eu errar a pronúncia, né? Eu não vou nem falar em latim, porque eu vou errar a pronúncia, possivelmente. Não é o meu forte. Mas o ditado é: quem guarda, o guarda. Né? E o lance do quem guarda, o guarda é o general dá ou desocupe o espaço com a força necessária. Quem vai usar a força necessária é o guarda. E ninguém guarda o guarda. Então, a ordem vai, tem que desocupar. Aí, tá bom, vamos desocupar, chefe. O cara vai desocupar. Dá-lhe uma gravata no cara. E aí alguém diz, nossa, precisa de tudo isso? Aí o cara vai responder, precisa, porque eu recebi a ordem para desocupar. E é uma conversa que acontece lá no momento da desocupação, né? Tudo isso para reforçar a sua tese de dizer o fato de tirar a imprensa é um erro muito crasso. Porque efetivamente você dá exatamente o que você não queria ter. Que você não queria repercussão, você não queria imagem. Aí, à medida que não tem a imprensa no plenário, vamos supor, isso não aconteceu provavelmente, mas vamos supor que
um dos deputados que estivesse lá apoiando o Glauber tivesse ofendido um policial. Você não sabe, porque a única versão que a gente tem agora é o deputado Glauber cercado dos seus correligionários dizendo, olha, rasgaram minha roupa, eu apanhei, eu tô indo pro posto médico. E aí me parece que tem um equívoco estratégico. E a gente precisa ser sempre muito cauteloso quando a gente vai apontar equívocos estratégicos. Minha esposa tem uma frase que é ótima, que é o seguinte, que é, olhando de fora a gente sempre tem a resposta perfeita. E olhando de fora, eu vou dizer, cara, é um movimento ruim, né? Mas olhando de dentro, você não sabe a pressão que o cara tá passando. E aí a pressão que o Hugo Mota possivelmente tinha é, o ano tá acabando, eu tenho que aprovar alguma coisa, porque ano que vem tem eleição e eu não posso perder tanto tempo aqui. E aí ele toma a decisão, e a decisão, obviamente, atende o Glauber porque proporciona uma sensibilidade, e aí é importante dizer, o governo entrou no campo para salvar o Glauber no dia seguinte. O governo liberou dinheiro para salvar o Glauber no dia seguinte. O governo se mobilizou para salvar o Glauber no dia seguinte. Mas é o mesmo governo que no dia anterior não estava mobilizado. Não estava mobilizado porque não fazia diferença. O que mudou? Muda a conjuntura, muda a imagem, muda a semiótica, muda a interpretação. Nessa dinâmica que a gente vive, que tudo muda muito rápido, né? As coisas estão acontecendo numa velocidade que é tão absurda que a gente está soterrado por informação e não consegue separar o joio do trigo. E aí, nessa dinâmica, se criaram as condições para salvar o cara. E aí ele está salvo, assim como a Zambelli está salvo, o Ramagem está salvo, o Eduardo está salvo por enquanto. Eles estão salvos por enquanto. Se a conjuntura mudar, eles podem deixar de ser salvos. Vamos lembrar aqui, meses atrás, quem tinha grande risco de ser caçado era o Janones, né? E aí houve uma mobilização que o salvou por intervenção do governo que colocou o Guilherme Boulos para fazer o relatório. Então, assim, o ponto que eu acho que é muito importante, gente, e eu sempre digo isso, ou em sala de aula, ou em conversa com o cliente, as pessoas têm o direito de ter suas paixões e preferências políticas, e é justo, é bom e necessário para a democracia. Mas é importante a gente lembrar que em um país como o Brasil, o papel do corporativismo, quando a turma recebe o diploma, é uma variável que a gente não pode deixar de olhar, né? E no fim do dia, a gente está tendo prova inequívoca de que na hora que a situação engrossa, o parlamento tem dado provas muito repetidas de que ele prefere proteger os seus, porque está tudo muito hostil, está tudo muito complicado, todo mundo... A incerteza é uma variável que afeta todos os seres humanos, inclusive os parlamentares, eles são humanos. Já imaginou ter um encontro intimista com ninguém menos que Fernanda Montenegro? No nosso novo documentário, Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério, a maior atriz do Brasil abre o coração e compartilha quase um século de memórias. Um filme emocionante, com histórias e confissões que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Para assistir agora mesmo, basta ser assinante do Meio Premium. Acesse o link na descrição, faz a sua assinatura e se junta a nós para celebrar a vida e a arte dela, que é a maior atriz do país, no streaming do Meio. Venha se encantar com esse presente de fim de ano.